Boa tarde! Eu sou a Aline Friedman e você está assistindo a mais um vídeo do meu novo canal no YouTube, Aline e os Livros. O tema de hoje é o romance Dias de Abandono, da escritora italiana Elena Ferrante. Sem me ater muito às particularidades dessa autora, eu vou abordar apenas o conteúdo do romance. Olga é uma escritora desativada. Ela tem 38 anos, é casada há 15 e tem 2 filhos, Diane, de 10 anos, e Hilária, de 7. Olga publicou um primeiro trabalho há alguns anos, pelo qual foi muito elogiada. Mas as vicissitudes da vida doméstica fizeram com que ela aos poucos fosse abandonando esta atividade pela qual ela tinha tanta paixão desde a adolescência. Tinha uma escrivaninha em seu apartamento. Sobre ela sempre havia livros abertos, com páginas sublinhadas em vermelho, e cadernos de anotações nos quais ela transcrevia os trechos mais importantes dos livros que lia. Trechos que ela usaria na sua escrita, naquela escrita que estava desenvolvendo. Aos poucos, a escrivaninha foi sendo soterrada pelos livros de contas da administração doméstica. Numa tarde de abril, assim a personagem narradora começa sua história, Mário, seu marido, sem nenhuma antecipação, avisou que ia deixá-la. Mário disse que não era culpa dela nem dos filhos, mas que ele passava por um momento de confusão, de desespero, de cansaço. Após dizer tantas coisas, alegando sua covardia e seu cansaço, Mário saiu e fechou a porta, deixando-a parada como uma pedra ao lado da pia. Olga passou a noite inteira refletindo, deitada na grande cama de casal, que lhe parecia ainda maior pela ausência de Mário. Nos primeiros dias, sabendo que ele era um homem de sentimentos tranquilos, Olga acreditava que ele rapidamente retornaria, engajado como nunca na vida familiar. Mas essa expectativa, aos poucos, foi naufragando. Mário, após o trabalho, passava no seu antigo apartamento. Brincava por 2 horas com as crianças, saía para passear com Otto, o cachorro. Mas assim que as crianças adormeciam, ele saía. Não dizia nada e Olga também não lhe perguntava. Como era de origem napolitana, sempre procurou conter nela mesma aqueles impulsos de gritar, de esbaforir, de ofender. Sempre procurou se manter calma, tranquila e racional. Naquela noite, na grande cama de casal, ela recobrou 2 eventos do passado. Um deles dizia respeito à mudança da família para Turim, quando foram ajudados por Gina, uma ex-colega de faculdade de Mário, também engenheira, e por sua filha. Não vou contar ao leitor como essas personagens vão ganhar uma relevância nessa história. Vou deixar que esse mistério seja desvendado pelo trabalho da leitura que vocês farão, ou que não farão. Mas esses personagens serão muito importantes. Nesta época da mudança, como eu dizia, Mário também pareceu transtornado por um acontecimento. Alguns dias depois, voltou a ser o homem de sempre, o homem pacato e devotado à família. Mas como os dias iam se passando, as visitas de Mário se sucediam e ele nada dizia, procurava inclusive evitar ficar a sós com Olga. O que ela fez? Ela preparou o prato preferido dele. Fez uma faxina na casa e em si mesma e esperou. Mário se divertiu com as crianças, trouxe presentes. Ao final, ia saindo de fininho quando ela o surpreendeu e o convidou para que jantasse com ela. Ela então o confrontou. Esqueceu toda a calma, toda a placidez e recobrou todo esse transtorno napolitano e conseguiu arrancar dele a informação de que havia uma outra mulher. Enquanto Mário comia, de repente ele pareceu morder algo que cortou a sua boca. Era um pedaço de vidro. Olga, enquanto estava cozinhando, tão nervosa, tão absorta por aquelas preocupações, pelo silêncio de Mário, ela deixara cair uma garrafa de vinho no chão. Um pedaço, um dos cacos do vidro,
foi parar dentro da panela sem que ela tivesse conhecimento. Será mesmo? Aí eu vou deixar a interpretação de vocês correr solta. Com a boca cortada, Mário gritou furioso, esqueceu sua preocupação com o sono das crianças e saiu batendo a porta. Mário não voltou a aparecer. Esqueceu as crianças, esqueceu Olga, esqueceu o cachorro que ele mesmo comprara. E Olga se viu sozinha com todas as obrigações, as dela e as que o marido desempenhava. Tinha que passear com o cachorro, tinha que verificar a segurança da casa, a porta, as grades, acabou por colocar uma porta blindada. Ela se via tão solitária, tão dependente e tão desamparada. Começou a ligar para os amigos que eles tinham em comum. Começou a vociferar, a se tornar desagradável, grosseira, usando um vocabulário obsceno que ela nunca tinha usado antes. Os amigos começaram a se afastar e Olga então começou a naufragar na sua solidão cotidiana. Esquecia as crianças na escola, dormia horas pela manhã, não cuidava mais de si mesma, não se depilava, não cuidava da faxina, nem mesmo cozinhava. As crianças a observavam. É um sentimento de intranquilidade, de desespero. Olga parece enveredar por uma trajetória suicida e arrastar as crianças nisso. Dá vontade de sacudir a personagem. Ela lembra a história de uma pobre coitada. Assim era o nome de uma personagem que povoou as fofocas das mulheres que viviam próximas à sua casa e ao trabalho de sua mãe quando ela era pequena. A pobre coitada era uma mulher muito feliz, casada com um homem que trabalhava como um vendedor. Ele viajava por várias cidades, nunca estava em casa, só voltava aos finais de semana. A mulher, uma matrona, grande, robusta, passeava orgulhosa com os filhos, com sacolas de compras, até que um dia se soube que ela foi abandonada pelo marido. Ele se apaixonou por outra e não voltou mais à cidade. Deixou as crianças, a mulher, a casa, e ela, tão robusta, tão imponente, esmaeceu. Se perdeu naquele sofrimento, emagreceu e acabou por se atirar num rio das redondezas. Olga não soube mais o que aconteceu com as crianças, não soube mais da mulher ou do marido, mas esse fantasma da pobre coitada não para de assombrá-la. É uma presença constante em sua vida, enquanto dirige na rua com os filhos, enquanto os filhos, revoltados pela ausência do pai, pela ausência da própria mãe, que no entanto está ali presente, mas que parece sempre voltada para movimentos que acontecem dentro dela. As crianças não entendem o que se passa, nem mesmo Olga parece entender. Ela só sente uma distração profunda, um desleixo, um vazio. Na certa, ela também experimenta o mesmo vazio de Mário. Viemos a saber que ela se envolve com um vizinho, um violoncelista. Viemos a saber também que o seu cachorro morre por ter ingerido alguma comida com estricnina. E Olga então passa a assumir e a viver uma realidade solitária, de mulher rompue. É interessante porque Helena Ferrante faz uma referência a um conto da Simone de Beauvoir que se chama La Femme Rompue, a mulher rompida, destruída, e que conta exatamente a história de uma mulher que descobre que o marido, com quem ela é casada há 25 anos, tem uma amante. Ela é deixada pelo marido, as filhas dela já são grandes, moram sozinhas, mas esse sentimento de desamparo também é presente, também é revivecido na escrita da Helena Ferrante. Não vou contar como a história toda se passa, mas é incrível como Olga, num determinado momento de lassidão, um momento que nos inspira morte, ameaça, temor pelas crianças, temor por ela mesma. Ela mal consegue virar a chave da porta de casa, uma porta blindada. Ela não consegue sair, não consegue remover a porta. É um momento de desespero, mas que ao mesmo tempo mostra esse enclausuramento subjetivo que ela vive. Nessa vida familiar, essas grades da vida familiar, da vida como esposa. Nesse momento em que ela fica presa, ela ao mesmo tempo se reinventa como mulher. E aí ela é capaz de abrir a chave da porta. Ela é capaz de sair desse sofrimento, desse egoísmo solitário
então voltar a se ocupar das crianças, pensar num trabalho. Ela vai voltar a fazer contato com os amigos, terá um novo emprego numa editora em que ela se ocupava da correspondência internacional. O livro não é fácil. É um livro que trata não só da separação de um casal, mas que trata de angústias com relação à morte. As pequenas mortes que nós experimentamos ao longo da vida. Um divórcio, uma vida solitária que de repente é povoada por um filho. Certas obrigações que nós vamos adquirindo ao longo da vida e que não esperávamos. É um livro que trata dessas mortes que nos exigem uma recuperação rápida, pronta, não só por nós mesmos, mas porque no caso de Olga, ela tem filhos. É um livro muito interessante, mas ao mesmo tempo é um livro que tem tempos diferentes. Eu digo isso porque nos momentos em que a Olga está dentro de casa e não consegue abrir a porta blindada, é como se o tempo não passasse, aquele tempo da confusão, um tempo dilatado, e causa um mal-estar ao leitor, causa uma inquietação, uma vontade de sair daquela casa. Nós também estamos presos junto com ela e acabamos torcendo por ela, torcendo por nós mesmos. Então, esse livro é realmente muito bom, é um livro imperdível, apesar de, como eu já disse, não ser um livro fácil, mas eu gostei muito, recomendo a leitura. Não conhecia essa escritora, esse é o primeiro livro dela que eu leio e eu pretendo ler outros. E se vocês gostaram do livro, se vocês gostaram do vídeo, se vocês ainda não o leram, se já passaram por alguma situação assim, ou se conhecem alguém, por favor, deixe seus comentários. Eu vou adorar responder e tirar outras dúvidas do livro. Por hoje é só. Um grande beijo e até o próximo vídeo.